Amém? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite marcada, Senhor, pelo Teu Espírito em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, um espírito de revelação fluindo em nosso meio nessa noite. E que Deus, em nome de Jesus, o Teu poder se manifeste nos lares nesse momento, o Seu poder se manifeste nas casas nesse momento, o Seu poder se manifeste nos meios das famílias agora nesse momento. Nós estamos aqui para Te adorar, Te engrandecer e cultuar a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, neste momento, uma revelação da Tua vontade, uma revelação do Teu querer em nossos corações e que o Teu nome seja glorificado. Direciona o Teu Filho naquilo que Tu já tem falado ao coração dele. E que haja, Senhor, um tempo da glorificação do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É com você, pastor Michel. Amém. Eita Deus. Você que pode aí, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10. Deus tem falado muito ao meu coração. Essa ministração ela surgiu após uma leitura que estou fazendo, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu quero compartilhar com você essa noite sobre quem Jesus Cristo escolheu para o seu ministério. Quero falar um pouquinho com você. Depois a gente vem com o bispo aí pra gente fazer uma série aí, quem sabe, se ele deixar. Vamos lá. Mas eu quero que você abra comigo aí em Mateus capítulo 10, lê do versículo 1 ao 4 só, tá? Bem rápido. Que diz assim: Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. Confesso que quando eu li esse texto, queridos, o Senhor falou muito comigo. Quando eu olho para esse texto, eu me alegro em Cristo. Quando eu vejo Jesus Cristo em pleno vapor em seu ministério, amém. Eu vejo Jesus Cristo em pleno vapor em seu ministério, escolhendo 12 homens ao qual a sociedade não daria nada por eles, a qual a sociedade jamais apostaria neles. No entanto, eu vejo essa escolha de Cristo dos 12 apóstolos, que ela serve de testemunho em favor do fato de que Deus pode usar os indignos e inaptos, pode usar os seres insignificantes. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque estes homens, eles viraram o mundo de ponta cabeça. Como assim, pastor? Em Atos capítulo 17, no verso 6, o texto diz o seguinte: Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram até aqui. O que eles estão dizendo no texto? Olha, aqueles que seguiram a Jesus através da vida de Paulo, que traz o mesmo evangelho chegou até aqui, estão causando alvoroço. Okay. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo, pois Deus operou através deles para que isso acontecesse, e eu acho isso de uma forma maravilhosa, querido. Sabe o que eu entendo aqui nesse texto? Que Deus, ele escolhe o humilde, ele escolhe o pequeno, o manso, o fraco, para que não haja qualquer dúvida. Entenda-me bem. Deus, ele escolhe o humilde, o pequeno, o manso, o fraco, para que não haja qualquer dúvida quanto à fonte de poder que é vista na vida daquela pessoa.
Deus, ele escolhe aquele que não é para o mundo, não vale nada, para que haja a fonte de poder vinda do trono do alto. Entenda-me o que eu vou te dizer, não é o homem que conta, entenda-me bem isso. É a verdade de Deus e o poder de Deus no homem. Tem alguns pregadores por aí que precisam lembrar disso. Não é a sua sagacidade ou a sua personalidade ou a sua aptidão ou a sua eloquência que vale, não. O que vale na vida dele é o poder da palavra de Deus. Na verdade é o que pregamos e não nós. A forma que a igreja inconstitucionalizada canonizou estes homens, os apóstolos, na verdade teve um efeito que desproveu a humanidade destes homens, tornou eles homens distantes e sobrenaturais, tornou eles homens aparentemente fortes, eloquentes. Uma estranha ironia, sabe por quê, querido? Pois quando Jesus escolheu estes homens, ele não os selecionou por sua superioridade espiritual. Mas pelo que eu vejo, pela palavra de Deus nos ensina, parece que ele tem escolhido esses homens propositalmente, homens notáveis por sua relevância na sociedade. Por quê, pastor? Estes homens eram homens galileus, não eram homens de elite. O que era ser um homem galileu? Galileu era camponeses, de classe baixa, ignorantes. Entenda-me uma coisa, um galileu era só mais um membro do povo, um João ninguém considerado na sociedade. Assim, quando olho para esse texto, eu vejo que não há ninguém que seja naturalmente qualificado para fazer a obra de Deus, bispo. O próprio Deus, eu entendo que o próprio Deus, ele deve salvar o pecador, ele santifica, ele transforma de seres inaptos em instrumentos úteis para ele usar. E eu acho isso lindo. Eu acho isso muito interessante. Para você entender isso que eu estou falando em Lucas capítulo 6, verso 12, diz o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. E eu acho esse texto lindo. Entenda-me bem, observe que Jesus, ele passou a noite toda em oração. Ele foi ao monte, e se ele se foi ao monte antes do escurecer, era provavelmente cerca de 19 ou 20 horas. E a Bíblia diz que ele desceu de lá depois do sol nascer. Sendo depois do sol nascer, era por volta mais ou menos de 6 da manhã. Em outras palavras, ele orou por volta de 10 horas seguidas, querido. Isso me faz entrar em crise, porque eu não oro nada. Jesus orou por 10 horas seguidas. No nosso português é necessário uma série de palavras para dizer que ele passou a noite inteira lá. Mas eu estudando no grego se usa apenas uma palavra, e se eu errar você me perdoa, porque eu não sei falar grego, irmão, mas vou tentar aqui para trazer a tradução mais próxima. A palavra usada para esse significado é a palavra dianuktereo. Meu Deus. Consegue falar isso? Não. Dianuktereo, que trata-se de um termo significativo que quer dizer o seguinte: perseverar em uma tarefa durante toda a noite. O sentido dessa palavra é de labutar durante toda a noite. Toda a noite. Esse termo ele vem sugerir que ele ficou acordado durante toda a escuridão até o amanhecer, e que nesse tempo ele perseverou em oração, sob o peso do dever que se encontrava sobre ele. Eu acho lindo isso, porque ele perseverou em oração. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, um detalhe que passa pela língua portuguesa despercebido, mas pela língua grega
ela diz o seguinte, na tradução, é que ele passou a noite orando a Deus. E na verdade a expressão grega significa que ele passou a noite toda na oração de Deus. Em tradução, na nossa tradução em português, se perdeu esse significado. Ele diz, ele passou a noite toda orando. Já no grego original, diz que ele passou a noite na oração de Deus. E eu acho que isso tem uma relevância muito grande, bispo. Por quê, pastor? Sempre que ele orava, num sentido bastante literal, era a oração de Deus, ou seja, ele estava em comunhão intertrinitária. A oração que estava sendo oferecida era a oração do próprio Deus. Por isso essa diferença. Os membros da Trindade estavam tendo uma conversa íntima um com os outros. As suas orações eram todas perfeitamente coerentes, com a mente voltada e abençoada, melhor dizendo, com a vontade de Deus, uma vez que Ele era o próprio Deus. Nisso, vemos o incrível mistério de sua humanidade e da sua divindade reunida. Por que esse mistério reunido, pastor? Porque em sua humanidade, Jesus precisou passar a noite orando. Na sua humanidade, Jesus precisou passar a noite orando. Em sua divindade, estava fazendo a oração do próprio Deus. Cara, isso é louco, isso me abençoou demais. Ok, pastor, legal tudo isso, muito interessante, mas o que isso tem a ver com o texto? É importante você lembrar a questão principal aqui, que ele estava engajado. Cristo iria escolher os homens cuja a importância era tal que foi preciso passar de 10 a 12 horas preparando-se para essa seleção. Ele estava incumbido de selecionar pessoas que iriam mudar a história do mundo juntamente com ele. Porque, ok, ele ia morrer, ele ia levar o evangelho, ia morrer uma morte de cruz, mas precisaria de pessoas que continuassem a levar o evangelho. Mas o que ele iria pedir nessa oração? Talvez você possa se perguntar, pô pastor, mas ele ficou 10 a 12 horas, o que Jesus estava falando nessa oração, o que ele estava pedindo nessa oração? Talvez seria clareza sobre quem escolher? Eu creio que não, querido. Como Deus é onisciente encarnado, como Deus ele era onisciente encarnado, a vontade divina não era um mistério para ele. Mas sabe o que eu acho mais espetacular nisso tudo, ô bispo? Nesse texto todo aqui, o que balançou as minhas estruturas, que sem dúvida ele estava orando pelos homens que em breve iria eleger, comunicando-se com o Pai sobre a sabedoria absoluta de sua escolha, e intercedendo por eles de acordo com o seu papel de mediador. Isso mexeu demais comigo. Jesus já estava intercedendo, porque ele já sabia a sua escolha, ele não estava orando ali para Deus mostrar que ele iria escolher, não, ele já sabia, mas ele estava intercedendo por eles. Quando a noite de oração chegou ao fim, Jesus voltou para onde seus discípulos estavam e os chamou. E o texto fala em Lucas 6,13 que quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Nesse contexto, ele não chamou apenas os 12, mas a palavra discípulos aqui refere-se aos seus seguidores de um modo em geral. E o que eu acho lindo é que esse termo em si, discípulo, significa estudante, aprendiz. Amém. Cara, isso é demais. Quer falar alguma coisa? Pode seguir, pode seguir. Pode seguir. Eu tenho só uma coisinha para falar hoje. Pode seguir. Esse termo significava, querido, estudante, aprendiz, discípulo. Hoje talvez uma palavra que muito foi banalizada. Talvez não usada com a coerência e com o termo correto. Mas Jesus chama os seus discípulos. Devia haver muitos discípulos e dentre eles, Jesus escolheria 12 para serem apóstolos.
O apóstolo aqui representava os novos líderes da verdadeira Israel de Deus, que consistia de pessoas que criam no Evangelho. O verbo grego apostelo significa enviar. A forma de substantivo apóstolos quer dizer aquele que é enviado. Mas observe que o processo do chamado deles, querido, foi feito em 2 etapas. E isso falou muito comigo, sabe por quê? Antes de serem enviados, meu bispo, para fora, a fim de pregarem, foi preciso se aproximarem de Jesus. Isso mesmo. Cara, tem gente que quer fazer, e eu não estou falando em âmbito de chamado, de púlpito, de palco, não. Estou falando no âmbito geral. Antes de fazer algo, é preciso primeiro sentar com o mestre. Eles tinham que se aproximar de Jesus. Era absolutamente essencial que estivessem com Jesus antes de serem enviados. E aí só em Lucas 9, que Jesus reúne os 12 e dá autoridade para eles sobre demônios e poder para curar enfermidades. Nesse momento, ele literalmente delega seu poder de realizar milagres. Um pouco antes, Lucas 6, ele identifica e nomeia os discípulos. Coloca sobre a sua tutela para estarem junto com eles. Vários meses depois, em Lucas 9, depois que ele vai dar poder a eles para realizar milagres. Cara, eu acho isso interessante. Antes de qualquer coisa, sempre vai ter um tempo de aprendizado. Sim. Antes de ensinar, você vai ter que sentar. E eu digo em tudo, querido. Eu não estou falando ministerialmente aqui. Eu não estou falando de chamado, não estou falando de púlpito. Até porque Deus tirou tudo isso. Eu estou falando de tudo, da vida. Só é então que Jesus enviou eles para pregar. Mas aí você pode me perguntar, pastor, e é algo que me chamou a atenção, porque muitos falharam no envio. Porque os apóstolos, então, muitas das vezes falharam, erraram. E aí eu te respondo. Tem 3 pontos aqui que me chamou a atenção. Em primeiro lugar, lhes faltava o entendimento espiritual. Deixa eu beber água aqui. O bispo não quer falar, fica quieto aí. Deixou eu na berlinda hoje. O primeiro ponto que eu vejo aqui é que lhe faltava o entendimento espiritual. Eles eram lentos para ouvir e compreender. Em vários momentos foram grosseiros, estúpidos e cegos. E aí o que me chama mais atenção, de que modo Jesus remediou toda essa falta de entendimento espiritual? Ele simplesmente, preste atenção, ele simplesmente continuou ensinando, aleluia. Mesmo depois da ressurreição, Jesus ainda ficou 40 dias na terra. Em Atos 1:3 diz que ele gastou todo o seu tempo falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele ainda estava ensinando-os com persistência até o momento da sua subida aos céus. Cara, isso é louco. Às vezes a gente não tem paciência. A gente não tem paciência de ensinar, a gente não tem paciência de orar, a gente não tem paciência de caminhar junto. Mas entenda que se hoje você chegou onde você está, foi porque alguém teve paciência com você. Se hoje você tem uma maturidade, seja ela espiritual, seja ela profissional, seja ela no seu casamento, foi porque alguém teve paciência de sentar com você e te ensinar, e agora chegou o momento de você também ter paciência de ensinar. Cara, isso bateu em mim demais. Segundo ponto que eu enxergo aqui, que eles falharam no envio. Outro problema que dificultou o processo de aprendizado foi a falta de humildade. A falta de humildade deles era tão grande que eles eram egoístas, egocêntricos, interesseiros, orgulhosos. Eles passavam tempos consideráveis discutindo sobre quem seria o maior entre eles.
Não, mas o Dani prega melhor que isso. Não, o bispo prega melhor que isso aí, com certeza. Cara, eu não me importo. O importante é que ele cresça e nós diminuamos. Cara, isso aqui é um corpo e eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque Deus usa cada um de uma forma. Eu amo ser abençoado pela palavra do bispo, do pastor Daniel, do pastor Iratã, da bispa Renata, enfim, da Bel. Eu sou abençoado de todos os lados, do pastor Marcos, da Sandra. Todos são usados de uma forma diferente, porque não somos iguais, mas nós temos a unção de Cristo sobre a nossa vida. E isso nos faz ser um corpo coeso, mas aqui eles queriam saber o que? Quem é maior no reino dos céus? Cara, isso é incrível que ainda existe hoje. E de que modo Jesus Cristo superou essa falta de humildade deles? E eu te respondo, ao ser um exemplo de humildade. Jesus chega e lava os pés dos seus discípulos, sabe, cara, aquele serviço que eles não queriam fazer, que era obrigação deles. Jesus se levanta da mesa, pega uma bacia com água, pega uma toalhinha, coloca nos ombros e fala: ei, tira o sapato, deixa eu lavar os teus pés. Era um costume judaico. Toda vez que você chegava às caminhadas lá, as ruas lá de Israel, eram aquelas ruas bem empoeiradas, então era costume deles lavarem os pés. E em vez do dono da casa lá, que eu não sei quem era, não me recordo, fazer isso, Jesus levanta da mesa e fala: pode deixar que eu faço. Cara, a humildade de Jesus. Sabe qual é o problema, bispo? Tem muitos que querem ficar sentado à mesa esperando o que vai comer, mas não quer sair para o serviço. Uau, muito bom isso aí. Cara, isso me dói, sabe por quê? Porque o serviço em si, às vezes causa dores. Ficar sentado na mesa só se alimentando é fácil, mas Cristo chamou a igreja, o reino, para nós sermos relevantes. E como nós estamos sendo relevantes? Como eu estou sendo relevante, sentado só na mesa e recebendo? Deus falou muito comigo nessa ministração, querido. Às vezes nós queremos ficar sentando só recebendo, mas peraí, Deus te chamou, qual é a sua importância no reino? Não é ser crente de banco, sabe por quê? Crente de banco é prego, irmão, pelo amor de Deus. Nós somos parte do corpo, e assim como o corpo tem diversas funções, determinados órgãos, braço, perna, pé, nariz, orelha, cada um tem sua função. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Meu irmão, desculpa aí, eu não queria bater não, mas acabou indo para esse lado. Aqui vai. É só o princípio das dores, só. Eu não entendo. Qual é a sua função? Uma determinada feita, eu conheci um pastor que ele estava há 7 anos orando porque Deus tinha um chamado para ele. Sabe o que ele fez no chamado dele? Deus vai me dar uma igreja, Deus vai me dar um ministério, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. E ele se enclausulou dentro da casa dele e ficava orando. O cara orava demais. Falava em línguas. Mas quem saía para trabalhar e sustentar a família era a mulher dele. Meu Deus. E ficava esperando as coisas cair do alto. O sangue de Jesus tem poder, querido. A fé sem obras é morta. O servir tem que ser o maior do que receber. Nós temos que nos levantar como verdadeiros e humildes servos do Senhor, independente da sua posição, independente do teu chamado. Deus não te chamou para você ficar só recebendo, não. Levanta dessa mesa hoje em nome de Jesus, coloca a toalha no ombro, pega a bacia e vai fazer algo para a obra, para o reino. Cara, falei demais. Pode falar. Pode ir. Fala aí. Cara, Jesus, ele se levanta nesse tempo para ser diferença. Cara, isso me mexe demais comigo. Sabe por que mexe demais comigo? E eu vou ser sincero com você, eu não preciso ter mentira. Teve um determinado tempo que eu falei para Deus: Deus, chega, eu só quero ouvir, eu só quero ficar na minha, eu só quero, receber. Aí Deus pegou e falou: ei, cara, você está pensando que você é o quê? Você tem que ser garçom, você tem que servir. De que
forma você quer servir? Você foi chamado para servir. Eu volto e repito, qual é a tua função no corpo de Cristo? Qual é a tua função no corpo de Cristo? Deus está nos movendo, nos moldando nesse momento de uma forma que Ele está nos quebrando. Não há mais tempo de nós voltarmos como era antes, bispo. Não é mais tempo de nós voltarmos para viver da mesma forma, não. Não é mais tempo de nós brincarmos de sermos cristãos, não. O Pai está esmiuçando, querido. Sabe por quê? Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Mas não é no norte, não é no sul, é em qualquer lugar, é na tua casa, na tua família, na tua faculdade, no teu emprego, naquela rua que você passa, entre os teus amigos. Seja um adorador, seja servo. Jesus amado. Eu acho isso tremendo. Nós temos que servir ao reino. Qual é a tua função no corpo? Até saiu da minha página aqui agora. Qual é a tua função no corpo de Cristo? Ele te chamou para uma função. E eu não estou falando cargo eclesiástico não, querido. Pelo amor de Deus. Não estou falando disso. Terceira coisa que eu vejo que os discípulos pecaram, erraram. Em terceiro, eles também careciam de fé. No Evangelho de Mateus, Jesus lhe diz em 4 ocasiões, homens de pequena fé. No Evangelho de Mateus, Jesus fala 4 vezes para os discípulos, olha, vocês são homens de pequena fé. Tá, ok, pastor, legal, mas o que Jesus fez? Qual foi a solução oferecida por Jesus para curar essa incredulidade e a dureza de coração deles? Sabe o que Jesus fez? Ele continuou realizando milagres e maravilhas. Mas sabe o que é mais interessante aqui? O milagre não era para os incrédulos ou a multidão que estava seguindo, os itinerantes, não. A maioria dos milagres foi propositadamente realizados diante dos discípulos. Por quê, pastor? Para que a fé deles fossem fortalecidas. João 20:30. E aí eu estava vendo algumas versões e a melhor versão que eu achei aqui foi da Bíblia Católica, irmão. João 20:30 diz assim: fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres, que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo. Eles não tinham fé. Eles iam, faziam, não acontecia nada, voltava Jesus. Jesus fala, olha, homem de pouca fé, mas ele vai lá e faz os milagres. Jesus continua demonstrando para quê? Para a multidão não, para mostrar para eles, filhinhos. É assim, crê em Deus. É dessa forma. É nesse momento que você pode estar se perguntando, pastor, por que então Jesus escolheu esse tipo de gente? Por que Jesus não escolheu outro conjunto de homens? Por que separar homens sem entendimento, sem humildade, sem fé, sem comprometimento, sem poder? Simplesmente por quê, querido? Porque eu acho lindo o que diz em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Simplesmente escolher estes homens porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. É aquilo que eu disse no início, lembra? Ele escolheu estes homens para que todos tivessem certeza de onde vinha a fonte de poder. Vemos mais uma vez o motivo de Ele nos escolher, querido. Escolher as coisas fracas deste mundo para confundir as sábias e poderosas. Em Atos 4,13 fala algo sobre o povo em Jerusalém que reputou os apóstolos. Olha o que diz. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudos,
e sem instrução, admiravam-se, reconheciam-nos como companheiro de Jesus. Versão também da Bíblia Católica. Cara, eu acho lindo isso. O texto ele vem dizer que as pessoas os viram como agramatoi idiotai. Grego isso aí, é uma língua estranha. Meu Deus. Agramatoi idiotai. Fala em língua, gente. Sabe o que significa isso, querido? Ignorantes e iletrados. No ponto de vista do mundo, era verdade. No entanto, eles haviam estado encaminhado com Jesus, o Mestre, cara. Então eles viram, os caras eram assim, ignorante, iletrado, mas eles reconheceram que eles andaram com Jesus. Eles andaram, então era diferente. Algo diferente tinha acontecido. O tempo relativamente curto de treinamento, porque tem alguns estudos que dizem que eles passaram com Jesus, não foram 3 anos, foi cerca de 1 ano e 8 meses. Porque quando Jesus escolhe eles, já existia uma multidão caminhando atrás de Jesus. Então alguns estudiosos dizem que foi 1 ano e 8 meses que os discípulos andaram com Jesus. Menos do que um tempo para você se formar numa faculdade. Bem menos. Cara, 1 ano e 8 meses. A princípio, seria um curto tempo de treinamento dos discípulos. Mas com Jesus Cristo, esse treinamento deu um fruto eterno, querido. Aleluia. A princípio parecia ser tudo em vão, ter acontecido tudo aquilo. Eles erraram, então parecia ter sido tudo em vão. Na noite em que Jesus foi traído, se espalharam como ovelhas cujo seu pastor foi ferido. Um foi para o lado, outro foi para o outro. Pedro negou a Jesus, como você sabe da história. Uma serva chega a Pedro e fala: você não é aquele que andava com ele? Você é parecido pra caramba, Pedro. Você tá doida? Não tem nada a ver não. Me tira desse negócio aí. Parecia que tudo estava perdido, parecia que não aprenderam nada. Mesmo depois da ressurreição, eles ainda pareciam tímidos, cheios de remorso pelo seu fracasso e conscientes da sua fraqueza. E aí eu acho lindo, bispo, porque mesmo depois de tudo isso, o que Jesus faz? Ele poderia ter subido ao céu, mas não. Ele vai lá, reúne todo mundo de novo. Cadê Pedro? Ele vai lá. Pedro está pescando. A Bíblia fala que ele chega na praia, começa a fazer o fogo para fazer algo para eles comerem. Quando eles olham, ele vê lá o mestre, Pedro se joga na água. Jesus, ele poderia ter falado: cara, eu desisto desse Pedro. Cara, que grande, como que é? Agramatoi idiotai. Que cara duro, que cara difícil. Que cara ignorante, letrado. Mas Jesus vai lá: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Em outras traduções no grego, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me ágape? Pedro fala: Senhor, filhos. Não, Pedro, tu me ágape? Senhor, filhos. Cara, eu acho lindo porque na terceira vez quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro demonstra sua sinceridade. Pedro vira e fala: Senhor, eu queria que fosse ágape, mas é filhos. É isso aí. Cara, Jesus não queria que fosse ágape, Jesus só queria que ele fosse sincero. Jesus fala: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Cara, eu acho lindo isso. Sabe o que eu vejo aqui, bispo? Que Deus ele não está querendo que você ame de uma forma, mas Deus ele quer que você seja sincero, porque através da sua sinceridade vai ter uma limpeza no seu coração que ele vai poder entrar para mudar a tua história, a tua vida. Amém. Continua aí, bispo, pelo amor de Deus. Já falei demais. Eu acho que essa palavra, ela define muito a gente. Eu passei um tempo aqui hoje à tarde e eu estava lendo algumas coisas
A gente compartilhou desse tema, na verdade, o pastor compartilhou dessa madrugada, mas eu acho muito bacana quando a gente fala das escolhas de Jesus. Você que está aí me ouvindo agora, você é uma escolha de Jesus. Eu sou uma escolha de Jesus. O pastor Michel é uma escolha de Jesus. Antes de nós nos entregarmos a Jesus, ele primeiro nos alcançou. E isso tem que ser levado em consideração por você nesse exato momento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas você precisa levar em consideração que de alguma forma Jesus te alcançou. De que você foi alcançado por Jesus. Não sei o que você está sentindo agora, o que você está vivendo, o que você está passando, mas Jesus te amou e te ama e Ele te alcançou. Eu estava meditando hoje aqui à tarde, pastor Michel, sobre a questão de Natanael. E isso é muito forte. Eu já preguei anteriormente que Natanael, quando Jesus alcança ele coloca em dúvida de onde Jesus saiu. E parece que quando Natanael fala assim para Jesus, para Filipe, pode porventura alguma coisa boa sair de Nazaré, dá-se a sensação no primeiro momento uma arrogância de Natanael. Mas hoje eu estava meditando sobre a origem de Natanael. E Natanael também é galileu. Natanael saiu de Caná da Galileia. E Caná da Galileia está distante 14 a 15 quilômetros de Nazaré. Dado esse entendimento, a gente compreende que Natanael saiu do mesmo ambiente que Jesus. E aí, quando eu olho nessa projeção, a colocação de Natanael tem outra projeção. Porque Natanael saiu do mesmo lugar que Jesus. Na verdade, não é arrogância. Na verdade, é quando Natanael olha para si mesmo, olha para o ambiente que ele saiu, olha para a vida que ele levou, olha para a história dele. Natanael está olhando para o recurso dele. Natanael está olhando para a própria existência dele. E quando Natanael olha para si, ele fala, cara... E olha só, presta atenção, o testemunho que Jesus vai dar a respeito de Natanael. Tu é um cara fiel, cara. Tu é um judeu genuíno. E aí, um judeu genuíno, um judeu fiel, olha para o lugar de onde saiu e ele fala, olha, eu fiz de tudo, cara. Mas eu olho para mim que saí do mesmo lugar que você saiu. E eu não vejo coisa boa em mim. Porque não pode sair nada bom dessa Galileia. Eu estou olhando para mim, eu vejo Natanael quando está falando para Jesus. Ele não está olhando para Jesus, ele está olhando para ele, cara. E ele está vendo as limitações dele. E aí ele fala para Filipe, é como se ele dissesse, eu saí de lá, cara. Não tem como sair nada bom daquela terra. Cara, que Jesus maravilhoso. Que Jesus surpreendente. Me ajuda a olhar para esse aspecto, para essa projeção. Natanael não está olhando para Jesus. Natanael está olhando para o berço dele, está olhando para a origem dele, está olhando para as pessoas que estão ali ao redor dele. Ah, cara. Jesus vai dar o ensinamento para Natanael. Sabe qual é o problema, Natanael? É que você está enraizado na sua origem. Sabe qual é o seu problema? Sabe por que você tem dificuldade que alguma coisa boa pode sair de Nazaré, Natanael? É porque você está enraizado nas suas origens ainda. Apesar da tua fidelidade, você ainda não nasceu de novo. Jesus está dizendo para ele, cara... É o que o pastor Michel disse aqui nessa noite, eu até sublinhei aqui, a grandeza do envio dos discípulos amados não é naquilo que eles eram, porque Jesus, antes de enviar eles, deu poder a eles. Jesus chamou aqui, vem cá, toma poder, agora vai.
Isso não está relacionado à fragilidade de Pedro. Isso não está relacionado ao coração traidor de Judas. Isso não está relacionado ao coração publicano de Mateus. Isso não está relacionado ao coração dos pescadores. Jesus trouxe eles para perto, e o pastor falou disso também, e trouxe eles para perto e falou: toma poder, e vai. E eles não estão indo segundo o poder humano, não estão indo segundo suas próprias origens, eles estão indo segundo ao poder que Jesus liberou na vida deles. Ei, Jesus não te escolheu pela tua capacidade humana. E eu falava isso hoje com a bispa de manhã, compartilhando desse tema. E o pastor Michel, inclusive, eu não falei nada hoje para não interferir naquilo que ele já tinha sintetizado na cabeça dele. Mas eu disse a mesma coisa com a bispa pela manhã. Olha que lindo que Jesus faz. Porque lá no Ato dos Apóstolos, olha a ideia que os homens do Sinédrio têm daqueles homens. Eles são iletrados, eles são rústicos. Significa que quando Jesus enviou eles, Jesus libera poder sobre a vida deles. E Jesus está dizendo: vocês não vão no rústico de vocês, vocês não vão na letra de vocês, vocês vão sobre o meu poder, vocês não vão sobre a minha capacidade, vocês vão sobre aquilo que eu estou derramando sobre a vida de vocês. Mas tem um preço antes disso. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, que nós fomos santificados em Cristo e também fomos chamados à santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, o texto vai dizer assim: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui, pastor Michel, eu não acredito que esse ver a Deus não está relacionado apenas na eternidade. Esse ver a Deus está no presente, porque às vezes a pessoa pergunta assim: esse ver a Deus é quando o arrebatamento acontecer. Não, presta atenção numa coisa: se você não segue a paz nesse tempo, e se você não segue a santificação nesse tempo, você não pode dizer que está ouvindo Deus. Você não pode falar que está vendo Deus. Você não pode dizer que está sendo tocado por Deus, se você não literalmente segue a paz. E eu gosto do escritor aos Hebreus, porque tem crente que é santo, mas não tem paz com ninguém. E tem cristão que é um pacificador, mas não tem santidade nenhuma. Aí o escritor aos Hebreus, ele une as duas, acho que são dois pilares do reino. Porque aqui estão embutido também o primeiro grande mandamento da Bíblia: amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus significa amar o próximo, ter paz com o próximo. E amar a Deus significa viver uma vida de santidade. Amém. Ele não deixa uma única coisa só. Você quer ver a Deus, você tem que ter paz e santidade na tua vida. E aí, sua cabeça, Jesus. Vamos para o texto do pastor. Eu estou à vontade aqui hoje. Mateus capítulo 10. Eu quero puxar daqui, ó. Porque o texto começa dizendo assim: e chamando, não é isso, pastor? Tendo chamado seus 12 discípulos. Chamado. Na minha Bíblia está falando assim: chamando os seus 12. Pastor Michel já falou disso aqui. Antes de você ir para qualquer lugar, você tem que passar um tempo com Jesus. Paulo em Gálatas, ele vai falar disso. Passou 3 anos no deserto da Arábia, e lá ele estava recebendo revelações. E era revelação mesmo, porque o apóstolo Paulo, quando ele vai falar de Santa Ceia, ele usa as mesmas palavras que Jesus usou na última ceia. E quem falou isso para ele? Agora, a gente precisa entender, a gente vive num tempo, e hoje eu estava meditando numa coisa, eu li uma fala de um pastor, eu achei que ele foi muito feliz no que ele falou, mas eu tomo cuidado, eu aprendi a tomar cuidado com as coisas que eu estou falando ultimamente, viu, pastor Michel? Eu estava ouvindo o Leandro Carnal, para quem não conhece, é um filósofo brasileiro, e ele estava numa entrevista com o Amaury Júnior, e o Amaury Júnior perguntou a ele se ele era ateu. Ele falou assim: eu no meu entendimento, me tornei ateu. E ele falou uma coisa que mexeu comigo. Só que eu não sou ateu para sempre. Eu sou ateu hoje. Amanhã eu posso mudar.
Aí você imagina o cara letrado do jeito que é. E outra coisa, ele falou assim, eu sou ateu, mas eu não prego isso para ninguém. É uma decisão minha. Eu me encontrei dentro disso. E aí, eu ouvindo aquela fala, eu tô tomando cuidado naquilo que eu falo, porque eu não sei o que vai ser amanhã. E eu achei que o pastor foi feliz no que ele falou, mas a gente precisa tomar cuidado de algumas coisas que a gente coloca para fora. E como a gente coloca isso. Mas quando ele fez aquela fala, eu comecei a meditar sobre o Deus que eu tenho servido. Porque eu vejo muita gente se movendo nesse tempo do reino, nesse tempo nosso, preocupado com muitas coisas, menos agradar a Deus. Menos querer saber do Senhor qual é o desejo do coração dele. Eu vejo gente falando sobre Deus. Eu vejo gente com uma teologia profunda sobre Deus. Eu vejo gente falando perfeitamente do evangelho genuíno, pastor Michel. Você vai talvez ficar assustado com o que eu vou te falar agora. Eu vejo gente falando do evangelho genuíno, mas o Deus dele não é o Deus genuíno. Porque às vezes você fala do Deus genuíno, mas o seu Deus é Mamon. Às vezes você fala do Deus genuíno, mas o seu Deus é o seu ego. E o que purifica isso em nós? É você passar tempo com Deus. E passar tempo com Deus, cara, é passar tempo no obscuro. Passar tempo com Deus requer tempo. Requer tempo. E passar esse tempo com Deus vai te levar para esse deserto que Paulo foi. Vai te levar para esse ambiente que esses discípulos, quem jamais diria, esse começo simplório entre Jesus e Pedro, Jesus e os discípulos, esse começo obscuro de gente que não tinha nenhuma habilidade e o Salvador do mundo está se relacionando com ele. Quem diria que esses encontros com esses homens se tornaria no que se tornou hoje? Porque Jesus, ele começa as coisas dessa maneira. E a gente vê tanta gente que está falando sobre Deus, mas não está passando tempo com Deus. De gente que está estudando sobre Deus, mas não passa tempo com Deus. De gente que está crescendo usando o nome de Deus, mas não está passando tempo com Deus. E deixa eu te falar uma coisa, cara. Esse tempo que você vai passar com Deus vai te tirar dos olhos humanos. Porque ninguém que passa tempo com Deus está diante do olhar humano. Passar tempo com Deus vai te tirar das fronteiras visuais dos homens. Passar tempo com Deus vai gerar perdas na tua vida. Passar tempo com Deus, vai te diminuir, cara. A gente começa a construir outra coisa aqui em relação a esse tempo que nós passamos com Deus. Passar tempo com Deus vai fazer você sumir. Talvez por isso Jesus vai falar, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Naquele momento Jesus está falando, você vai passar tempo com o Pai. E como é esse tempo com o Pai? É fechado. É longe dos olhos humanos, porque qual era o grande problema dos fariseus? Eles saíam no meio das ruas e começavam a ecoar as orações, a ecoar as ofertas. Passar tempo com Deus vai te levar para um ambiente que ninguém vai te ver. Olha o Moisés. O Moisés, quando tinha 40 anos, o Estevão, o pastor Michel, vai falar certinho o que aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos. Olha o que o Estevão vai falar do sentimento do Moisés. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Sabe por que aqueles hebreus não entenderam a fala de Moisés, o comportamento de Moisés? Porque ele ainda não tinha passado tempo com Deus. Moisés tinha passado tempo com a ciência egípcia. Moisés tinha estado nas fileiras de guerra dos egípcios. Moisés era habilidoso. E olha o contraste, porque Pedro, Tiago e João não tinham habilidade nenhuma, mas eles tinham passado tempo com Jesus. E por passar tempo com Jesus, quando foram fazer a obra de Jesus, eles surpreenderam e eles entenderam que havia algo diferente naqueles homens. Agora Moisés havia passado 40 anos dentro do palácio de Faraó, não havia passado tempo nenhum com Jesus. A mentalidade dele era verdadeira, era genuína, porque existem coisas que Deus coloca em nós sem nem mesmo nós termos passado tempo com ele. Você vai dizer que é loucura isso, mas não é.
Por que existem pessoas com um grande vazio dentro da alma, buscando em outras coisas preencher esse vazio? É porque Deus já inseriu a semente da eternidade dentro dele. E é louco isso. O Billy Graham dizia uma coisa muito interessante sobre isso. O vazio que tem dentro do homem só será preenchida pelo tamanho de Deus. É isso aí. Cara, é demais. Louco. Moisés já tinha dentro dele o cerne daquilo que Deus ia fazer com ele. Talvez você está incomodado aí com algumas coisas. E o problema não é descobrir o seu chamado. O problema é intensificar a maneira com que você se relaciona com Deus. Porque quando você intensificar a maneira que você se relaciona com Deus, os homens vão entender o seu chamado. Por que não entenderam o chamado de Moisés? Porque Moisés ainda não havia passado tempo com Deus. Aí o que acontece? Lá, logo após, lá no capítulo 3 de Êxodo, Deus se manifesta a ele. E como Deus se manifesta a Moisés? Na simplicidade, cara. É uma sarça no meio do deserto. Deus se manifesta dentro do contexto do Moisés. Você quer que Deus te tira do teu contexto, né? Para se revelar a você. Você quer ver grandeza de Deus fora do teu contexto. Eu tenho uma palavra profética para dizer hoje aqui para você. Deus vai se revelar dentro do teu contexto simplório. Deus se revela a Moisés dentro do contexto dele. É sarça que ele conhece? Vou me revelar na sarça. É deserto que ele está acostumado a andar? Eu vou aparecer no meio do deserto. Só que existem valores que, apesar de Deus se revelar no ambiente simplório de Moisés, existem valores que Deus não negocia. Quando Moisés vê o milagre da sarça ardendo, ele vai se aproximar de Deus. A primeira coisa que Deus fala para ele: tira a sandália. Para entrar na minha presença, você tem que negociar primeiro com a santidade. Você não negocia direto comigo. Você se negocia e se relaciona com a santidade. Tira a sandália. Antes de você ouvir o que eu tenho para falar a respeito de projetos e de planos, antes de você tratar comigo a respeito de coisas futuras, Moisés, tira a sandália. Eu sinto Deus aqui. Pastor Alderi Nelson vai falar que sandália fala de passado, fala de caminhos a qual Moisés andou. E para ele entrar na presença de Deus, ele precisa se libertar dos caminhos antigos. Sabe o que eu aprendo com isso? Unindo ao entendimento de pastor, a gente entra na presença de Deus cheio dos nossos planos, cheio dos nossos projetos. É como se Deus dissesse a ele: antes de eu falar qualquer coisa que eu penso a respeito do futuro, abandona os seus projetos, Moisés. Abandona os seus planos, Moisés. Abandona as suas histórias antigas. E aí você entra na minha presença. Sabe o que corrompe a santidade divina? Eu vou olhar para Levíticos. O sacerdote, antes de entrar na presença no Santo dos Santos, ele precisava trocar de vestes. Ele precisava tomar banho. Ele precisava lá sacrificar na porta, aleluia, do átrio. Lavar as mãos na bacia. Se assentar à mesa e comer dos pães. Ir para o candelabro e entender que o fogo que precisa entrar na presença de Deus é o fogo divino. Depois ele passava pelo altar de incenso da adoração. Aí então ele estava pronto para entrar na presença do Santo dos Santos. Tem gente que passa a vida inteira reclamando, esperando o momento de Deus na vida dele. Sabe o que é que me chama a atenção? A única coisa que eu consegui escrever aqui hoje é que os discípulos não se aproximam de Jesus por aquilo que eles seriam em Jesus. Escrevi isso aqui, deixa eu ler direitinho como eu escrevi. Os discípulos não foram atraídos por aquilo que eles se tornariam. Vou dizer de novo essa palavra, pastor, porque essa palavra é forte. Para Deus. Os discípulos não se achegaram a Jesus por aquilo que eles iriam se tornar.
Porque Pedro, quando Jesus faz o milagre, afasta-te de mim, mestre, porque eu sou homem pecador. Eles não recorreram a Jesus porque eles seriam promovidos. Depois, talvez, como o pastor já ministrou nessa noite, pelo fato deles se envolverem com o sagrado, e aí é o problema, é quando Jesus nos dá poder e a gente entende que a gente pode nele, aí a gente tira o pé do chão. Quando chega os cargos, né? Você é o chefe, você é o líder. Porque até então, quando a gente não conhece nada, quando a gente não tem esse contato com o poder consagrado, a gente quer que Jesus se afaste. E no primeiro momento eles não foram atraídos por aquilo que eles se tornariam em Jesus, eles foram atraídos por quem Jesus era. Aleluia. Eu acho que o nosso chamamento vai ser, e deixa eu usar essa palavra, esse chamamento, ele vai ser eficiente quando nós entendermos isso. Que antes de você fazer qualquer coisa, você precisa passar por esse processo de santificação. Deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui, o pastor Michel está comigo aqui, outro doido também. Cara, de verdade, quando você encontra a presença de Deus, você, é como se o pastor Michel falou disso aqui agora, ele desistiu de tudo. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Sabe por quê, irmãos? A presença de Deus é algo tão sublime. Quando você olha para homens que entraram na presença de Deus, por exemplo, Moisés subiu no Sinai e lá ele foi envolvido com a glória de Deus. Deus precisou interromper aquele momento, o culto. Moisés, vamos parar, porque lá embaixo tem um povo. Pedro, Tiago e João, quando sobe no monte e ele vê Jesus se transfigurando, a primeira coisa que ele quer fazer é construir uma tenda. Vamos ficar aqui que esse lugar é bom. Porque quando você entra verdadeiramente com esse contato com a santidade de Deus, cara, de verdade, não dá vontade de você sair. Não dá. Agora, Deus, lá no Monte Horebe, quando ele encontra-se com Moisés, ele fala, tira a sandália porque o lugar que você está pisando é santo. E tem mais, eu sou o Deus de seus pais. Deus está se revelando a ele quem ele é. Porque quando você tiver esse contato com Deus, você vai entender e conhecer quem é Deus. Aí, no decorrer do texto, o Senhor fala assim para ele, agora você vem a mim, que eu vou te enviar, Faraó. Primeiro você vem a mim, depois eu te envio. Agora, eu quero acentuar uma palavra nessa noite. Deus, quando foi chamar Davi, ele vai a Belém, a menor das cidades de Israel. Cidade era menor, Davi era o menor também. Era o improvável, como começou a ministração nessa noite. Não subestime aquilo que Deus pode fazer na sua pequenez. Não subestime aquilo que Deus pode fazer através da tua vida, pela tua casa, pela tua família. Você não precisa ser grande para ser usado por Deus. Você não precisa ter poderes sobrenaturais, né, pastor? Você não precisa voar. Você não precisa. Porque não vem da gente, né? O poder é de Deus. O poder é de Deus. Somos instrumentos. E o poder vem e sai, e passa e não fica. O poder é dele. O poder sempre será dele. Você não detém o poder de Deus. O poder de Deus passa por você. É dele o poder. Não subestime. Eu olho para Natanael, vendo a história dele, e pensando, será que de Nazaré sai alguma coisa boa? Eu fiz tanto e eu me acho inútil. Alguns historiadores vão dizer que Natanael é Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, que o segue depois. Eu quero te incentivar nessa noite com essa palavra de fé. Não despreze os pequenos começos. Não despreze a sua pequena força. Não despreze o seu tamanho. Não despreze quem você é. Não despreze, porque a grandeza não é nossa. A grandeza é de Deus. Essa semana eu conversava com a bispa a respeito do meu passado. Lá atrás ainda, quando o pastor Michel era novinho, né? Que chegou lá na NIP com 17 anos. E eu falava para ela... 17 não, eu cheguei com 14. Falava para ela, 17 acho que tinha eu. Falava para ela o quanto eu estava já predestinado a dar ruim na vida, cara. Literalmente.
E a minha esposa olhou para mim e ela disse palavras que só ela sabe dizer. E eu não quero dizer essas palavras que são palavras dela. Mas como Deus mudou a nossa vida. Como Deus transformou a nossa vida. Como Deus pegou a gente e fez uma grande mudança. E eu quero ser profeta na tua vida nessa noite. Porque talvez você está olhando para a tua Nazaré desse jeito que está sem recurso, desse jeito que está estigmatizada, cheia de rótulos. Mas Jesus, hoje, nessa noite, quer provar para mim e para você que pode sair coisa boa de Nazaré. Pode sair coisa boa de lugares pequenos. Pode sair coisa boa dos improváveis nessa noite. Essa noite o culto é para os improváveis. Quer falar mais, pastor? Estou abençoado. Estou cheio de Deus aqui, eu já fui abençoado. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos pedir por essas pessoas aqui que eu consigo captar o nome aqui. Nós vamos fazer 2 orações. Eu vou orar por essas pessoas, vou interceder por essas pessoas. Depois o pastor Michel vai fazer mais uma oração também. Nós não vamos nos estender muito não, porque o horário aqui já está estourando. Mas eu quero nessa noite orar por essas pessoas aqui que foi dado o nome aqui nessa noite. E eu creio que Deus pode fazer um milagre na vida delas, em nome de Jesus. Vamos orar? Queria pedir também oração para o Luizinho, que é sobrinho da minha sogra. Luizinho? Isso, hoje ele foi internado com Covid. Meu Deus. Ele é enfermeiro-chefe ali do Hospital Geral. Vamos orar. Está na frente dessa batalha aí, também foi contaminado, mas nós cremos que Deus pode entrar com milagre e operar maravilhas, como Deus tem feito em muitas vidas aí. Eu creio que Deus vai fazer milagre. Vamos orar. Vamos orar pelo Roberto, pai da Vanessa. Vamos entregar o Cláudio, a Luzinete, a Meire, mãe do Rodrigo, o José, pai da Cida, a família da Paula e da Ana, a Júlia Morim, nós vamos orar por ela, e o Luizinho, tá? Nós estamos entregando todas essas pessoas aqui em oração nesse momento. Tem também o Rodrigo, que pediu intercessão aí por alguém, nós vamos apresentar nesse momento aí esse pedido de oração do Rodrigo. Eu não consegui captar aqui quem era, mas nós vamos apresentar aí e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão esses nomes, ó Pai, diante da Tua presença. O Roberto, o Cláudio, a Luzinete, a Meire, o José, a Paula, a Ana, o Luizinho, a Júlia, Senhor. Deus, esse pedido de oração que o Rodrigo apresentou nessa noite, nós estamos apresentando essas famílias, estamos apresentando essas vidas, Senhor, crendo, ó Pai, que o poder, Senhor, da oração, ó Pai, pode muito, Senhor. Pode muito, tem efeitos diante de Ti, ó Pai. Nós não cremos no nosso nome, nós não cremos no poder que há em nós cremos no poder que há em Ti, Senhor. E em nome de Jesus, assim como os discípulos, ó Pai, curavam enfermos através do Teu poder, ressuscitava mortos através do Teu poder, expelia demônios através do Teu poder, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, nós queremos apresentar essas vidas e nós queremos repreender todo mal, toda enfermidade, seja no corpo, seja na alma, e nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, e profetizar sobre a vida dessas pessoas, e que haja uma ação sobrenatural sobre a vida delas, Senhor, em nome de Jesus nessa noite, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para a glória do Teu nome. Pastor Michel vai orar sobre essa palavra que foi ministrada nessa noite, e eu tenho certeza que você será visitado e abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero Te agradecer, Senhor. Te agradecer por este momento de comunhão, a qual eu tenho certeza, porque podemos Te sentir neste lugar. Que a Tua presença esteve não só aqui conosco, mas abençoando essas vidas que estão do lado de lá. Eu sei, Senhor, que essa palavra impactou vidas. Senhor. Despertou corações que estavam adormecidos, pessoas que estavam fracas, que estavam destemidas, que estavam, melhor, temidas com aquilo que iria acontecer sobre sua vida. Mas, Senhor, eu creio, Deus, que esta palavra trouxe um avivamento nessa noite. Essa palavra, mesmo trazendo, Senhor, muitas das vezes um confronto, nos trouxe refrigério, Pai. E por isso eu quero orar por cada vida, por cada vida que está nos ouvindo, que está do outro lado nos assistindo. Senhor, que o Teu poder, Senhor, venha abençoar essas vidas, fortalecer, que o Teu poder venha a fortalecer essas vidas que estão muitas das vezes desanimadas, Senhor. Eu abençoo agora pelo poder do Teu santo nome. E, Senhor, que o Senhor venha levantar pessoas
pessoas dispostas a servir, Sim, meu Pai. pessoas que estejam dispostas a fazer parte do teu reino, Sim, Senhor. verdadeiramente te adorar, verdadeiramente Em nome ter de tempo Jesus. contigo, Deus. Em Eu te nome de agradeço por Jesus. cada vida, por cada cada um, pessoa, Senhor, por por cada cada um que coração, está ali, Pai. Senhor, Em ligadinho, nome de Senhor, Jesus. por pessoas que estão orando por familiares. Sim, Eu meu Pai. abençoo agora, Senhor, Em em nome de cada Jesus. vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome Amém, de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, povo. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por esse tempo, né? Nós estamos aí já quase 1h30. O povo teve paciência. O pessoal começou a ir embora quando eu comecei a bater. Eu entro para bater, o povo vai embora. É assim toda a live. O povo tá indo embora. De terça eu entro para bater, o povo vai embora. De quinta eu entro para bater, o povo vai embora. Mas que Deus abençoe sua vida. Obrigado por esse tempo que você passou com a gente aí. Que o Senhor continue te abençoando. Que o Senhor continue te guardando. Domingo a gente tem a live da família, tá? Não deixe de compartilhar aí as nossas ministrações. A gente está ansioso aí para voltar por um ajuntamento presencial. E eu tenho certeza que Deus vai aí abençoar a vida de todos nós. Deus abençoe, viu, Gil? Obrigado pelas palavras aí. O Gil e o pastor Genivaldo são o vozinho fresco do ano aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Domingo a nossa live é às 19h30, tá bom? Prepara aí esse tempo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Uma ótima semana. Guardem essa palavra. Daqui a pouco a gente disponibiliza aí no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve aí. Deixei o link aí na descrição da live. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Estamos ansiosos pelo culto da madrugada. Logo, logo o pastor Daniel vai nos dar o start aí. Nós vamos fazer um culto da madrugada aí com todos os pastores aí. Deus abençoe as famílias. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Pastor Michel se despede. Deus abençoe, um beijão para todos. Morrendo de saudade desse povo abençoado aí. Um beijo pro pastor Iratã, pastora Vanessa, pastor Daniel, pastor Marcos, pastora Sandra, Gilson, todo mundo, Marcelo, enfim, Diego, Piscininha, Márcia, amo vocês, o Lua, enfim, se eu falar aqui eu vou ser injusto, é muita gente, eu amo vocês. E um beijo para minha esposa, meu filho, estão lá em casa, lá, já mandaram mensagem aí. Deus abençoe. Até domingo. Abraço. Você que quiser trazer uma doação, domingo aqui na igreja, eu estou aqui a partir das 16 horas. Tá bom? Você que quiser enviar uma oferta para o nosso ministério também, nos procure. Nós vamos estar disponibilizando aí os veículos para você fazer isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço.